Medo, o que ele faz na nossa vida. Olá, eu sou Sandra Martinhago, diretora do Instituto Nefesh. Quem nunca teve medo na vida? Então, atira a primeira pedra. Então, medo é uma emoção própria do ser humano, extremamente essencial. Se nós não tivéssemos a emoção do medo, correríamos o risco de colocar a nossa vida em perigo a todo momento. Então, o ser humano não é como os animais irracionais que reagem ao medo instintivamente. O bicho com medo, imediatamente ele reage ou ele congela. E ele congela para poupar energia. Agora, se nós vivemos num ambiente estressor e de risco o tempo todo, em pouco tempo nós estaremos em exaustão. Então, é um pouco disso que está acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas estão morrendo por estar em ambientes estressores, de risco. Mas esse tipo de medo, com bom senso, a gente consegue resolver. E a gente resolve isso criando estratégias mais funcionais para encontrar soluções. Agora, o pior medo é aquele medo inconsciente, aquele medo irracional. Que medo é esse? Como não somos seres humanos, não somos animais instintivos, o nosso instinto ele é aprendido. O que significa isso? Você aprende com as situações de risco, com aquilo que você vivencia na sua vida que te coloca em perigo. E você tem um aprendizado com essas situações e isso faz com que você evite situações que te coloquem em risco. E essa é uma excelente forma de preservação da espécie. Se isso é bom, como que isso torna-se um problema na nossa vida? Isso se torna um problema quando se dá a origem desse medo na sua genealogia. Por exemplo, eu tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ser abandonado, tenho medo de dar trabalho para as pessoas, tenho medo de não conseguir sustentar uma família. Então, imagine uma pessoa que tenha todos esses medos juntos. Mas ela nunca, de fato, ficou sozinha, de fato, ela nunca foi abandonada, ela sempre foi uma pessoa autônoma, se esforçou para garantir o seu sucesso. E essa pessoa está iniciando agora uma família. Se essa pessoa não tem referências concretas desse medo, se ela não tem eventos na vida que justifiquem esse medo, mas ela tem esses medos, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa fará de tudo para acabar com esse medo. Mas aqui pode estar começando os problemas. Querer lutar contra o medo. Não se luta contra o medo. O medo se enfrenta. O medo se vai em direção dele. Quem quiser saber mais sobre como ir em direção ao medo ou fugir do medo, as consequências disso, procure aí no YouTube um áudio sobre o Moisés. Ele fala exatamente desses dois medos. Então você pode ver um pouco disso. E se eu não luto contra o medo, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Então, primeiro eu preciso entender que tudo que eu resisto persiste. E se eu resisto em enfrentar o medo, ele vai aumentar e vai me mandar em direção daquilo que eu mais temo. Segundo, essa pessoa do exemplo tem medos, porque algo na sua genealogia, ou seja, alguém passou por esses problemas. E essa pessoa ou teve uma atitude ou sofreu por não ter uma atitude. E a informação emocional e a estratégia utilizada por esse membro da família no passado está armazenado no seu DNA. E o que isso significa? Que se você está com esses medos, mas você nunca passou por eventos semelhantes a esses na sua vida, você acabou de se casar e agora pode estar na eminência de vir os filhos, então você começa a ter medo.
Medo de que depois dos filhos virem, você pode se separar, e se os filhos não vierem, se os filhos vierem, você não for capaz de prover o sustento, a família então vai sofrer privações, que você terá que trabalhar demais para o sustento dessa família e que você estará ausente, muito mais ausente do que presente. E esses pensamentos podem estar atordoando, atormentando a pessoa. E você realmente não sabe o que fazer. Você não tem referência de eventos como esses na sua vida que realmente justifique esse medo. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. O seu superinconsciente, que tem as estratégias de sobrevivência armazenadas ao longo dos séculos de todas a sua árvore genealógica, de todas as gerações, ela tem solução para resolver esse conflito. E o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma estratégia utilizada pelos seus antepassados que resolveu um conflito. Ou a que ela não utilizou e que poderia causar menos dor. E aí começa o trabalho de busca da estratégia nesse DNA. Uma coisa importante de saber: tudo aquilo que eu temo, eu tenho um desejo inconsciente de que aquilo aconteça. Não, talvez você esteja dizendo agora já é demais. Eu quero que aconteça essa coisa horrível na minha vida? Não, não é possível. Então, talvez é melhor parar de escutar essas asneiras que eu estou falando aqui para você. Mas se você quer saber como solucionar, fica comigo até o fim. No fim fará sentido tudo isso. Então, como se diz, não julgue um livro pela capa. Se eu não passei por essa experiência e tenho medo de passar, só tem uma forma para o inconsciente sozinho resolver isso. Criar a situação que provocará o medo e vai lhe fornecer a estratégia do clã, da genealogia, para você aprender a lidar com isso. Esse consciente não é incrível? Incrível para quem? Você deve estar se perguntando: lembra que o inconsciente vai buscar uma estratégia na sua genealogia. Que estratégia? Mas essa estratégia que ele vai buscar, nós não temos garantia nenhuma de que será melhor para o momento. Então, no caso do medo acima, né, que a pessoa tem medo de ficar sozinha, se ela acredita que não vai ter condições de manter uma família e ela está casada na iminência de que um filho apareça, a solução mais rápida é evitar esse conflito. É óbvio. O que ele vai fazer? Se separar. Isso mesmo, se separar. Pode ser uma alternativa maravilhosa. Você se separa, não tem filhos, fica sozinho, abandonado. E o que vai acontecer de bom aqui? A sua incompetência de não conseguir sustentar uma família não vai aparecer. Não é ótimo? Você evitou seu medo. Você não será considerado um incapaz, você não fará nenhuma criança sofrer, você não será humilhado pela sua mulher, pelos seus filhos. Opa, espera aí. Mas isso não é a verdade. Ainda não tenho nada disso. Pode ser o que você está dizendo. E é exatamente isso. O sofrimento do passado está evitando que você passe pelo mesmo sofrimento no futuro. Parece que o medo é como uma máquina do tempo, que nos conta os problemas que aconteceu e faz com que nós tomemos novas decisões que não foram tomadas no passado. E para que isso? Para preservar o clã. Tá. Mas tem algo que esse medo e essas estratégias não estão levando em conta. Eu não estou no passado.
A vida e as condições do presente são bem diferentes do passado. E o que é pior de tudo isso, eu amo minha mulher, eu amo meu marido, ela me ama, eu sou um trabalhador, essa estratégia não cabe na minha vida. Agora, isso vai ficar muito pior do que foi no passado. Então, como solucionar isso? A única solução é ir em direção ao medo. Colocar esse medo face a face. Quando você é capaz de reconhecer esse medo, de onde esse medo se origina, você pode ter a certeza se é realmente para fugir ou se é para ficar. Então, quando nós enfrentamos aquilo que nos amedronta, encontramos nesse enfrentamento a solução. Uma vez, conta a história do povo hebreu, que uma mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E que ela gostou do que ela experimentou. E mais do que rápido, ela levou esse seu fruto para o seu marido. E os dois começaram a ver o mundo como nunca tinham visto. Eles foram feridos pelo conhecimento do certo e do errado, do bom e do ruim, do melhor e do pior, do verdadeiro e do falso. Se desnudaram do amor, da cumplicidade, da felicidade. Continuando as histórias, eles escutam no jardim os passos de Deus e eles se escondem. E Deus começa a chamá-los. E eles vão atrás de uma moita e responde para Deus dizendo: estamos aqui atrás dessa moita, ouvimos os seus passos e tivemos medo. Essa é a primeira vez que o medo aparece nessa história. Sabe por que ele aparece? Porque o medo é o símbolo da divisão. O medo infundado é diabólico, divisor. Se existe uma emoção diabólica divisora, ela se chama medo. Prima irmã da culpa. Onde há medo, há culpa. E se nós fizermos qualquer coisa por nossos meios próprios, com certeza será meios improváveis que funcionarão. O homem e a mulher tentaram uma solução, se esconderam daquele que poderia ajudar. Mas quando alguém quer ajudar, ele nos busca até que encontre e nos ofereça a saída. Mas a solução não é oferecida antes do reconhecimento do que está acontecendo. Então Deus disse: como vocês sabem que estão nus, né? Acaso comeram do fruto que havia proibido? E nesse momento, o homem e a mulher começam a buscar os culpados fora deles. Deve ser aí que vem a teoria dos Simpsons. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, em quem eu quiser. Para quem busca responsabilizar os outros por seus problemas, terá que conseguir sobreviver por si mesmo. Mas, para aqueles que realmente reconhecem os seus medos e se deixam aproximar de Deus, recebem a veste que o próprio Deus prepara para o homem e para a mulher. Com certeza, em algum lugar tem uma roupa pronta para tirar você dessa moita que você se escondeu por medo. Pode ser medos reais ou medos imaginários. Não importa. São medos e merecem sua atenção. Merece que você os enfrente e você verá que poderá mudar a sua vida. No caso do exemplo, a separação provocará todos os medos que a pessoa estaria de alguma forma tentando evitar que acontecesse. Nesse caso, a solução não está em se separar. A solução está em separar o que está dentro de você misturado. E dentro de você pode estar misturado o real medo e o medo do clã. O medo que vem da genealogia
E se você tiver coragem de investigar esse medo, você poderá se libertar dele. Reconheça esses fantasmas que estão querendo destruir a sua vida e os enfrente. No nosso canal tem um exercício para a liberação de medo. Vai lá, escuta esse exercício e permita que esse medo vá embora. Se com esse exercício que está lá no canal não melhorar, busque ajuda. Não fique muito tempo com esses medos imaginários. Eles roubarão a sua força e a sua vitalidade. Não é à toa que na Bíblia, de várias formas, tem mais de 365 vezes o comando não temas. Um para cada dia do ano. Então acredite nisso e liberte-se do medo e dê a você a permissão de viver uma vida digna de filhos de Deus. Um grande abraço, porque Nefesh é você melhor.